Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje a gente vai ver como criar testbenches em Verilog para verificar o funcionamento dos nossos projetos. Um testbench é basicamente um módulo onde você vai instanciar o módulo que você está querendo testar, gerar estímulos para esse módulo e conferir as suas saídas. Nesse sentido, ele vai ser o top level do seu projeto e preste atenção que ele não vai ter nenhuma porta de entrada ou saída, já que os estímulos vão ser simulados e definidos por linha de código. Um ponto bastante importante é que esse código HDL ele não é sintetizável, serve só para simulação. Até então, a gente vinha trabalhando com o subconjunto de Verilog sintetizável. Porém, como os testbenches são para simulação, a gente pode utilizar alguns recursos a mais que facilitem essa tarefa. Entre alguns recursos não sintetizáveis da linguagem, está a modelagem do tempo através de delays. A sintaxe para gerar um delay no momento da simulação é esse aqui, hashtag, e o número de unidades de tempo que você quer atrasar a execução. Antes de utilizar esse aqui, tem que estar definido de fato qual vai ser a unidade de tempo através desse comando aqui, onde você especifica a unidade de tempo e a resolução para que os sinais possam ser gerados na simulação. Aqui está um exemplo, timescale, 1 nanosegundo barra 10 picosegundos. Quer dizer que uma unidade de tempo equivale a 1 nanosegundo com precisão de 10 pico, ou seja, 0,01 nanosegundo. Essa linha de código aqui vai esperar 10 nanosegundos para que A possa receber o valor de 1. Até então a gente veio utilizando o bloco always para fazer atribuições procedurais. Uma outra opção de bloco procedural é o initial, que ele executa o código somente uma vez no começo da simulação. Esse bloco ele pode ser ou não sintetizável, dependendo do seu conteúdo, e é bastante útil na construção de cenários simulados nos testbenches. Aqui, por exemplo, eu vou estar gerando diversos valores para esse sinal entrada, à medida que o tempo vai avançando. Então a entrada vai receber o valor 0, espera 10 unidades de tempo, depois recebe o valor 1, 10 unidades, valor 2, 10 unidades, valor 3, 10 unidades. Isso vai gerar uma onda crescente. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, essa é a forma mais simples de criar um testbench. Já para poder interagir com a simulação, existe uma série de tasks que mais uma vez não são sintetizáveis, mas que são bastante úteis aqui nos testbenches. A primeira delas é o display, que é equivalente a um printf para exibir mensagens no console. A sintaxe geral está aqui, display, a string que você quer mostrar e as variáveis, similar a um printf. A string fica aqui entre aspas, com os placeholders, e você pode substituir o valor aqui desses placeholders com o valor de variáveis que podem estar nas mais diversas bases. Nesse exemplo, eu estou mostrando o valor do mesmo x em binário, hexa e decimal, somente alterando aqui o caractere de formatação. Uma outra forma de visualizar valores de variáveis é através dessa task aqui, monitor, que ela printa no console a mensagem exibida uma vez que ocorra qualquer variação nas variáveis de interesse. Diferente lá do display, que eu printo somente uma vez, num ponto específico, essa daqui, cada vez que in_A ou in_B, aqui por exemplo, variar, ela vai gerar uma mensagem no console. É interessante que esse monitoramento fica ocorrendo de forma automática, sem que eu precise ficar chamando, né, a task. Uma outra task útil é essa daqui, $time, que retorna o tempo de simulação. Posso usar aqui em conjunto com o display, por exemplo. Quando isso for chamado, vai me retornar a quantidade de unidades de tempo que se passou. Outras duas tasks são a dumpFile e a dumpVar, utilizadas quase sempre em conjunto. A primeira salva o valor das mudanças dos wires ou dos regs em um determinado arquivo. Dumpfile test vcd vai salvar nesse arquivo vcd todas as mudanças das variáveis.
E o dump var é onde eu seleciono quais variáveis eu quero salvar. Se eu não colocar nenhum argumento, ele vai salvar todas as variáveis, todos os sinais. E se eu colocar argumentos específicos, como por exemplo 0, eu salvo todos os sinais de top level, ou eu posso especificar o level e o módulo ou a variável específica para salvar somente aquele ponto ali que eu desejo. Vamos ver agora um primeiro exemplo para ilustrar todos esses conceitos iniciais e criar o teste bench mais simples possível. Hoje eu vou utilizar esse ambiente de desenvolvimento, o EDA Playground. É um ambiente online, roda direto no browser e possibilita a criação de projetos em diversas linguagens utilizando diversos compiladores e simuladores de uma forma bem didática e bem simples. Aqui do lado esquerdo está reservada a aba para você criar o test bench e do lado direito a aba para você possa escrever os módulos a serem testados. Uma vez que você criou os dois códigos, clica aqui em Run, ele vai gerar aqui no output as saídas do console, assim como você pode clicar bem aqui para ele gerar a forma de onda dos sinais coletados. Então vamos lá. Primeiro exemplo, eu vou criar um módulo de porta Shor de 2:1, super simples. Vai ter duas entradas em 0 e 1, uma saída, e a saída é simplesmente o Shor da entrada 0 com a entrada 1. Todos os sinais são de 1 bit. Aqui está o operador de Shor, que efetivamente vai fazer essa operação aqui, né? Quando o primeiro for 1 e o segundo 0, ou o primeiro 0 e o segundo 1, a saída vai para 1. Daí, para testar esse módulo, eu estou criando esse test bench, que ele vai ter sinais de entrada, sinal de saída, que eu batizei aqui de IA, IB e OUT, uma instância desse módulo porta Shor, onde eu estou conectando os regs de entrada aqui nas entradas, de 0 e 1, o reg de saída na saída, e vou gerar esses estímulos através de um bloco de initial. Primeira coisa a ser feita é apontar o arquivo que eu quero salvar as variáveis através do dump file, e nesse caso vou utilizar esse argumento aqui para salvar somente as variáveis desse contexto aqui. Já para visualizar no console, eu optei por utilizar o monitor e a seguinte mensagem vai ser exibida: o tempo, IA, IB e OUT, onde esses marcadores vão ser substituídos pelo task que retorna o tempo, IA, IB e OUT. Cada vez que cada um desses aqui variar, vai ser gerada uma mensagem lá no console, aqui embaixo, no log. E finalmente, a parte mais importante, que é a geração dos sinais de entrada. Lembrando que no initial eu executo somente uma vez, no início da simulação, e aqui eu vou estar definindo cada um dos valores possíveis intercalados por um pequeno delay. Então eu inicializo as duas entradas como 0, dou um delay de 10 unidades de tempo. Perceba que a unidade de tempo, nesse caso, ela está valendo 1 nanosegundo. Não precisei colocar o comando aqui em cima, que ele já entra aqui essa caixa de opções. Depois coloco o A para 1, B para o 0, 10 nanosegundos, 0 e 1, 1 e 1. Espero mais 10 nanosegundos, boto uma mensagem que terminou e finalizo a simulação. Uma observação: o simulador que eu estou utilizando é o Aldec Riviera Pro. E vamos ver o que acontece quando eu clico em Run. A simulação terminou, ele dá o pop aqui no waveform e está simulando de 0 nanosegundos até 40 nanosegundos. Isso vai cobrir todos os delays que a gente deu. Bem aqui está a forma de onda da entrada A e a entrada B. Perceba que elas começam com 0, depois o A vai para 1, A vai para 0, B vai para 1, A vai para 1, B continua em 1. E a saída está conforme a porta Shor. Quando os dois forem diferentes, a saída está em 1. Quando os dois forem iguais, a saída está em 0. Se a gente fechar aqui, dá para visualizar o log, que também está fazendo sentido com essa mesma lógica
A gente estava printando aqui no monitor os valores à medida que os sinais variavam, né? Quando a entrada está em 0, 0, a saída está 0. Quando as entradas estão diferentes, a saída está em 1. Entradas iguais em 1, saída igual a 0. Depois, printa a mensagem terminou e finaliza a simulação. Esse é o exemplo mais simples de todos, onde as entradas são geradas de forma manual, explicitando seus valores intercalados por delay. Como é que a gente poderia dar um upgrade aqui nesse exemplo? Acho que o próximo passo na escala de complexidade seria gerar essas entradas com um laço. Ao invés de especificar manualmente os valores das entradas, eu posso, nesse caso, alimentar essas entradas através de um laço qualquer. Perceba que o módulo ainda continua o mesmo. Estou testando aqui aquela mesma porta-show. Vou mudar só a forma com que eu gero os sinais do testbench. Daqui para cá tá a mesma coisa. Eu ainda continuo com os mesmos sinais, a mesma instância. Porém agora, ao invés de utilizar a geração manual no initial, eu vou escrever um always para que a cada 10 unidades de tempo eu possa incrementar esse vetor de entradas. Essa é uma das formas de fazer isso. Optei pelo always, porque já era a estrutura de laço que a gente estava acostumado, mas como aqui é a simulação, eu posso utilizar qualquer uma daquelas estruturas de repetição, como for, while, repeat. Para mantermos o espírito aqui da simplicidade, vamos fazer com always. Perceba que esse always nem tem uma lista de sensitividade, que aqui é a simulação. Então, independente de qualquer coisa, esse laço ele vai ficar girando e a cada 10 unidades de tempo, meu vetor de entradas vai receber o vetor de entradas passados mais 1. Antes de qualquer coisa, eu estou inicializando esses vetores com 0 e estou definindo também que depois de 40 unidades de tempo, vou finalizar a simulação. Se eu não colocar isso, o EDA ele fica rodando aqui a simulação indefinidamente até estourar a memória. Então vamos clicar em Run e ver o que acontece. Mais uma vez, a onda gerada foi igual. Entradas diferentes, saída igual a 1. Entradas iguais, saída 0. Photoshop. Vamos ver aqui. No console, saídas também foram de acordo com o esperado. Só que agora eu posso varrer todas as entradas de uma forma bem mais sistemática. Aqui só tem 2 entradas de 1 bit, então ficaria fácil fazer na mão do jeito anterior. Mas se fossem entradas mais largas ou em número maior, né, fazer manualmente ia ficar inviável. E como é que a gente poderia incrementar mais ainda esse exemplo? Até então, para saber se a porta-show estava funcionando corretamente, eu precisava olhar a saída do console ou a forma de onda e verificar mentalmente se aqueles sinais faziam sentido. Mas além de simular as saídas, os testbench possibilitam que você compare com valores conhecidos para que possa fazer esse teste de forma automática. É o que a gente vai fazer agora. Vamos continuar testando o mesmo módulo, porta-show. Daqui para cá vai continuar a mesma coisa. Porém agora, através do initial, para deixar bem simples, eu vou definir os sinais e já testar se eles estão de acordo com a saída pré-definida. Se estiver batendo o valor da saída esperada com o valor da saída simulada, eu printo a palavra passou, caso contrário, falhou. Nesse caso aqui, a entrada A e a entrada B com 0. Se a saída for 0, que é o esperado, eu printo isso daqui. Resultado esperado, passou. Caso contrário, falhou. Daí nesses dois casos, se a saída for 1, eu printo passou. E no último caso, 1 em 1, se a saída for 0, eu também printo passou. Em qualquer outro caso, vai falhar. Então, vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. Forma de onda ainda continua a mesma, né? Tudo certo. E agora percebam que ele fez todos os testes aqui de forma automática. Passou, passou e passou. E aqui está printado também o valor da saída esperada.
Daí o que será que aconteceria se eu tivesse confundido e ao invés de uma porta SHA eu colocasse um OU aqui, por exemplo? OU bit a bit. Vamos rodar. A diferença do SHA para o OU é que esse último caso aqui também está em 1, né? Então, voltando aqui para os nossos testes, perceba que ele vai falhar exatamente no último. Quando a entrada A for 1 e B for 1, a saída também está em 1 e indicou uma falha. Isso torna o desenvolvimento muito mais sistemático, porque basta você escrever os testes de forma paralela ao desenvolvimento. No caso ideal, são inclusive duas pessoas separadas, duas equipes separadas, escrevendo os testes e desenvolvendo. E o funcionamento do seu projeto vai ser verificado de uma forma muito mais sistemática. Caso os testes tenham sido bem planejados, né, se ele passar em todos, quer dizer que está cumprindo com os requisitos. Então vamos lá, dá mais um passo aqui nesse test bench. Um próximo incremento que eu poderia dar seria utilizar arquivos externos para poder gerar os estímulos e salvar as saídas. Para ler os estímulos através de um arquivo externo, por exemplo um TXT, a gente pode utilizar essa task, que é readmemb, que vai simplesmente copiar o conteúdo de um determinado arquivo para um array. Aqui está um exemplo, vamos imaginar que nesse arquivo tem essa massa de dados aqui binária, com B linhas e A colunas, e se eu chamar isso daqui, ele vai copiar para esse array X, que eu previamente já defini com A colunas e B linhas. O nosso exemplo da porta SHA, a gente pode adaptar para o seguinte caso, mesma SHA, mesmo início aqui do test bench, porém, a partir daqui, eu vou ler os valores de teste de um arquivo. Nesse caso, eu deixei o jeito mais simples possível, só salvei as entradas no arquivo, o TXT está bem aqui, 4 linhas com a combinação das diferentes entradas. Poderia ter salvo aqui também a saída esperada, mas botei só as entradas. Fiz a leitura para o array, que eu já tinha definido aqui previamente, com a quantidade de colunas e quantidade de linhas. E a cada 10 unidades de tempo, eu carrego cada uma dessas linhas. Vou começar carregando a primeira linha para as entradas, faço o teste, se bater com a saída esperada, clico em passou, se não, falhou, aquela mesma coisa que a gente já vinha fazendo. Vou dando os atrasos e testando as linhas seguintes até que todo o arquivo seja varrido. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Forma de onda similar, e bem aqui ainda passou nos 4 testes, né? Porque a lógica do módulo está tudo ok. Gerando um arquivo com os vetores de testes em separado, possibilita que eu exporte esses vetores entre os membros da equipe, né, e faça testes uniformizados. Atualizando esses vetores, eu posso inclusive testar cenários diferentes, de uma forma bem prática. E por último, a última variação desse test bench do SHA, eu vou escrever os resultados em um arquivo. Além de ler as entradas de um arquivo, eu posso escrever os resultados no arquivo para comparações futuras. Para isso, eu utilizo essa task de abrir um arquivo, fopen, que recebe como argumento o nome do arquivo e retorna um inteiro de 32 bits, que é o descritor do arquivo. Então, primeiro eu tenho que definir essa variável em algum lugar para que possa armazenar esse descritor. E a partir desse descritor, né, eu passo como parâmetro para as funções de escrita de arquivo, para que o arquivo possa ser povoado, né? É o que eu estou fazendo aqui nessas outras duas opções. Tem várias opções de tasks de escrita. As mais simples são o fdisplay, que é exatamente igual ao display, só que ao invés de escrever na tela, escreve no arquivo, definido pelo descritor. E o fmonitor, mesma coisa também, você só precisa passar como argumento a mais
o descritor. Quando você terminar de escrever nos arquivos, é boa prática que você feche, né, com F-close, passando também do escritor. O último exemplo da short está aqui. O início está igual. E a única mudança que eu estou fazendo é que os resultados coletados das saídas, né, da análise, estão sendo salvos nesse arquivo aqui, arquivo saída.txt. Bem aqui estou abrindo o arquivo com o fopen, o fmonitor estou passando de escritor que foi retornado aqui pelo fopen, os sinais estou gerando com o always, inicializo eles em 0, depois aqui no always eu vou fazendo o incremento, mesmo jeito lá do segundo exemplo, a cada 10 unidades de tempo ele vai varrendo todas as possibilidades, quando chega em 40 unidades de tempo eu printo essa mensagem no arquivo, só para a gente fazer um teste com fdisplay, fecho o arquivo e fecho a simulação. Para que a gente possa visualizar o arquivo no final da simulação, eu tenho que marcar essa caixa aqui, Download Files After Run, e rodar. Ele baixou aqui os arquivos. Se eu abrir esse cara, vai estar o resultado da minha simulação. O fmonitor e o fdisplay quando terminou o arquivo. Percebam que ele também baixa, né, todos os outros arquivos aqui do projeto. E aqui no log, como eu não botei para printar nada no console, só apareceram as mensagens gerais aqui do andamento da simulação. Esses foram os 5 exemplos de test benches com a porta Shaw de 2 para 1, o módulo mais simples possível, um circuito combinacional. Vamos agora dar uma olhada no módulo um pouquinho mais complexo. Vamos ver aquele MUX de 4 para 1 que a gente utilizou em aulas passadas. O MUX está aqui e eu fiz um mix aqui das ferramentas que a gente acabou de ver nos exemplos anteriores. Para quem não lembra, o módulo é esse cara aqui. Ele tem um parâmetro que define a largura das entradas. São 4 entradas e uma saída, com a entrada de seleção de 2 bits. E dependendo do valor dessa variável, a saída vai receber a respectiva entrada. MUX de 4 para 1. Já no testbench, eu defino todos esses sinais que eu quero simular, de entradas e de saídas, mesma forma lá da porta Shaw, e aqui eu tenho algumas variáveis auxiliares. A primeira delas, eu chamei aqui de out esperado, é um valor que eu vou ler de um arquivo, um test vector. Bem aqui está de fato o test vector, é uma matriz que eu vou ler de um arquivo txt, só por praticidade, assim como definir um contadorzinho simples para sair varrendo esse vetor de testes linha a linha. Vamos dar uma olhada logo como é a cara desse vetor de testes. Ele está bem aqui. Separei por underline só para ficar mais legível, mas de fato esses underlines são ignorados. E esse cara, ele vai ser a concatenação aqui das entradas A, B, C, D, seleção e a saída esperada. Eu já vou colocar no vetor de testes o valor esperado. Então aqui está A, B, C, D, a seleção e o valor esperado. Estou colocando valores aleatórios aqui. Daqui para cá, na entrada A, estou colocando A. Na entrada B, B, C e D. Percebam que eles estão todos iguais aqui nesse bloco de 4. E o valor esperado está fazendo sentido aqui, porque quando a entrada for 0, eu quero que a saída reflita a entrada A, que nesse caso aqui é A aqui e A aqui. Né? A mesma coisa aqui para as demais. O B vai aparecer B aqui, o 2 vai aparecer C e o 3
vai aparecer D. Já nesse bloco aqui de baixo, ó, coloquei as entradas 0, 1, 2 e 3, e a mesma coisa deve acontecer. À medida que eu for selecionando, né, a entrada vai sendo copiada para a saída. Voltando aqui para o Test Bench, o meu módulo é parametrizável. E uma coisa que eu não explicitei aqui é que eu vou assumir que as entradas são de 4 bits. Na hora que eu estou instanciando, eu defino esse parâmetro aqui, n, como 4, ou seja, a largura das minhas palavras vão ser de 4 bits. E no momento da instância eu faço um mapeamento aqui dos sinais com as portas, né? Na entrada 0 estou ligando IA, IB, C, ID, S e Out. Cada uma delas com 4 bits. Venho para o primeiro bloco procedural, o Initial. Faço o dump file e o dump var para salvar nesse arquivo as variações dos sinais. Estou salvando só esse escopo aqui. Em seguida, eu estou lendo os vetores de teste desse arquivo txt para esse array. Lembrando lá, cada linha dessa daqui vai ser salva numa linha desse array. Depois eu vou acessar aqui embaixo, zerando o contador, e estou botando um finalizador aqui de simulação depois de 81 unidades de tempo. Daí, para gerar de fato os sinais de teste, eu estou utilizando o always, forma mais simples de laço, onde eu carrego a linha do arquivo indexada pelo contador, que está inicializando com 0, para as minhas variáveis, espero um delay de 10 unidades de tempo, faço um display aqui no console desses valores e em seguida testo se a saída esperada, que foi o que eu recebi aqui em cima, está de acordo com a saída simulada, que é essa bem aqui. Se a saída simulada foi igual à esperada, o print passou, caso contrário, print falhou e sigo para a próxima linha dos testes. Vamos rodar isso aqui e ver o que acontece. A forma de onda foi gerada, vamos analisar para ver se está fazendo sentido. Bom, primeiramente, daqui para cá, eu atribuí os valores para as entradas, como eu tinha visto lá no arquivo de testes. A entrada A recebeu o valor A, a entrada B, B, C e D. Então, daqui para cá está de acordo com o que eu defini. A cada 10 unidades de tempo, eu incremento 1 no contador para sair varrendo as linhas de teste, né? Vai de 0 até 7. Então, isso aqui também está fazendo sentido. Já a minha saída, circuito combinacional, vai ter que refletir a entrada que está sendo selecionada pela variável S. Então, quando o S for igual a 0, a entrada A vai passar para a saída, está aqui igual a 1, é o B que passa para a saída, C e D. E esse funcionamento foi comprovado porque a saída simulada está batendo com o valor esperado, que foi definido previamente, né, nos testes. Mesma coisa para esses outros valores aqui de entrada, que a partir do 40 para frente, eu defini novos valores aqui de entrada, 0, 1, 2 e 3, e novos valores aqui para o S. À medida que o S foi varrendo aqui as entradas, elas foram sendo copiadas, né? E também foi batendo com o valor esperado que estava lá no arquivo txt. Observando agora o log de testes, a gente pode ver que também passou em todos os testes, porque as saídas esperadas para todos os casos foram iguais às saídas simuladas, né? Então passou. E se os testes tiverem sido bem projetados, isso significa que o circuito está de acordo com o especificado. Esses foram todos exemplos de circuitos combinacionais.
Para finalizar, vamos mostrar mais um exemplo no circuito sequencial, que é o registrador de deslocamento, que já foi visto em mais um vídeo anterior. Quem não estiver familiarizado, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, mas o módulo que a gente vai testar é um registrador de deslocamento super simples, com entrada de clock, entrada de reset, uma entrada serial e uma saída paralela. Esse módulo está parametrizado também. A largura dele default é de 8 bits, mas eu posso variar no momento da instanciação. E o seu funcionamento é bem simples. Esse always vai disparar em dois momentos, na descida do reset ou na subida do clock, e vai ocorrer um teste. Se o reset estiver em 0, a saída vai ser zerada, e caso contrário, eu vou deslocar. No seu funcionamento normal, o reset vai estar em 1, e cada vez que ocorrer uma borda de subida do clock, o valor da saída vai ser o valor anterior deslocado para a esquerda, completado com o valor da entrada pela direita. Esse registrador de deslocamento só desloca para a esquerda. Ele poderia ser inclusive mais complexo aqui para deslocar para os dois lados, selecionável. Mas por simplicidade, né, ficou para a esquerda. Já o test bench, mais uma vez, eu tenho um módulo, os sinais de entrada, sinal de saída, a instância, mantive com 8 bits. E os sinais eu vou gerar com a combinação aqui de initial e de always. O clock eu vou gerar no always e os valores para o reset e para a entrada vou gerar lá no initial. Começando pelo dump file, dump var e o monitoramento dos sinais. Inicialmente estou definindo clock como 0 e o reset como 1. Daí eu faço um reset rápido, volto para o reset para 1 e começo aqui o meu momento de testes. Nesse caso, esse sinal de testes, ele está jogando 1 para a entrada, depois dos diversos deslocamentos, né, o reset permanece em 1 e a saída vai sempre, e a entrada vai sempre sendo mantida em 0, ou seja, esse 1 ele deve ir deslocando da direita para a esquerda até que ele saia do registrador. Já a novidade aqui embaixo é a geração do clock com o always, que é bem simples. Eu espero determinado momento e inverto o clock, gerando uma onda quadrada, né, com duty cycle de 50% e período de 10 unidades de tempo. Rodando isso aqui, a forma de onda ficou essa aqui. Vou mudar a base para binário, a gente vê o mais fácil o deslocamento. E está aqui. A cada 5 unidades de tempo, o clock é invertido, vai gerar uma onda de 10 unidades de tempo. Lembrando lá que eu comecei resetando aqui na primeira unidade de tempo, né? Eu faço um reset rápido, a saída que estava no valor indefinido vai para 0 e logo em seguida eu boto a entrada para 1 para que no momento da subida do clock essa entrada possa ser deslocada da direita para a esquerda lá no meu registrador. Então ela está entrando aqui pela direita e à medida que os clocks vão acontecendo, ó, daqui para frente eu estou zerando a entrada. A cada clock ela vai sendo deslocada, deslocou, até chegar no final dos 8 bits. Quando ela é deslocada mais uma vez, esse bit aqui é perdido e volta para o 0. Vamos fazer um teste rápido aqui. Se eu colocasse aqui e rodasse de novo, agora os 2 bits eles vão sendo deslocados, né? A esquerda, a esquerda, a esquerda, até sair. Nesse caso, como a simulação está só até 80, só saiu primeiro, né?
E aqui a entrada ela ficou em 1, né, durante 2 clocks, por isso os 2 bits acabaram entrando. Para finalizar, vamos inverter isso aqui e deslocar para o outro lado agora. Vírgula aqui, apagar isso aqui. Vamos zerar isso aqui. Vou dar aqui 1 para 1 e rodar. Agora eu estou entrando pela esquerda e deslocando para a direita, né, o bit até que ele desapareça pela direita. Bom pessoal, esses foram exemplos bem simples aí de como criar test benches para verificar o funcionamento por simulação dos seus projetos. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Um abraço, até mais.